Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos do que o ouviam ficavam admirados. Gravem essa palavra, admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Hoje de manhã eu estava lendo esse texto, já era um texto que eu gostava muito, eu já tinha algumas coisas anotadas sobre ele, mas outras duas coisas saltaram aos meus olhos hoje pela manhã. E a primeira delas foi essa palavra que primeiro o povo começa a escutar os ensinamentos de Cristo e eles ficam admirados. Como nós ficamos quando nós somos ensinados por Ele. É normal, é o nosso Senhor, é o Messias, é o nosso Mestre. Nós ficamos admirados com esses ensinamentos. Mas logo no final do versículo 3 aqui, a palavra diz que eles ficavam escandalizados por causa dele. Ou seja, o povo estava olhando para a origem de Jesus e por ser uma origem humilde, eles passaram a não acreditar mais naquilo que eles ensinavam. Primeiro, eles se admiravam, eles se apaixonaram por aquilo que Jesus ensinava, porque era algo bom, eles nunca tinham ouvido, era algo diferente. Mas logo depois, por olhar quem era a pessoa de Jesus, eles reconheceram Jesus e disseram assim, não, esse aí a gente conhece. Não tem como esse ser o Messias, não tem como esse ser o homem que vai nos salvar, não tem como esse ser o nosso Salvador. E hoje em dia, eu pensando um pouco sobre isso, hoje pela manhã, eu vi que nós também passamos por essas situações, obviamente não nos comparando a Cristo, mas nós passamos por essas situações. Às vezes as pessoas nos conheceram antes de nos converter, ou um dia elas nos viram cometendo algum erro, e elas começam a fazer acepção por causa disso. Não, esse aí eu conheço, esse aí não. Muitas vezes eu ouvi, algumas vezes minha família falava assim, não, Guilherme não bebe mais, Guilherme não faz isso mais, porque o Guilherme se converteu e as pessoas olhavam e riam de mim e falavam assim, isso aí não, isso eu conheço. E nós vamos passar por isso, mas o que nós precisamos estar totalmente focados é como Jesus Cristo focou. Ele tinha um propósito, ele tinha um chamado, ele veio para ser o nosso Salvador e ele não deixou que essas coisas o atingissem. Ele olhou para o propósito que Deus deu a ele olhou para o chamado dele, ele olhou para aquilo que realmente importava para ele, que era a mão de Deus sobre a vida dele, e ele disse, eu vou continuar. Ainda que os meus familiares, os meus amigos, as pessoas com as quais ele provavelmente contava, porque como nós contamos com as pessoas que nós amamos, nós contamos com as pessoas que estão perto, mas talvez essas pessoas nos decepcionem, mas nós não podemos perder o nosso foco por isso. O que importa é o nosso chamado, e todos nós que estamos aqui hoje é porque Jesus chamou um a um, marcou as nossas vidas, está nos chamando para chegar em Nova Friburgo e não olhar para as circunstâncias, para as situações que nós vamos passar, para as dificuldades que nós vamos passar, mas olhar para Jesus e caminhar segundo o nosso propósito, segundo o nosso chamado, segundo aquilo que Ele nos convidou com amor, com graça para cumprir. E a segunda coisa que me chamou a atenção foi que a questão de Jesus começa a pregar e as pessoas ficam maravilhadas e começa a cada vez mais chegar gente, aonde ele ia, ele levava uma multidão. E hoje de manhã eu orava em relação a isso e algo veio ao meu coração, que assim como nos dias de Jesus, exatamente nessa época, também nos nossos dias, as pessoas são carentes de boas ações. As pessoas são carentes de uma pessoa que faz uma escolha certa. Hoje em dia, eu comentava isso com a minha esposa, uns dias atrás, eu falava assim, amor, alguém faz uma coisa certa, que já era para ser comum, se torna um herói nacional. O cara vai estar no Jornal Nacional, está no jornal não sei o quê, está não sei aonde, aparece em tudo quanto é canal de mídia, porque o cara se tornou um herói, porque ele fez o certo. Eu falei assim, como assim? As pessoas se escandalizam porque alguém fez o certo? Bem provável que muitas pessoas o criticam, está fazendo para aparecer, está fazendo porque quer dinheiro, quer mídia, quer isso, quer aquilo. Talvez, existem pessoas assim, mas é impressionante como que as pessoas estão carentes do bem, estão carentes do certo. Isso se tornou algo opcional no nosso mundo. As pessoas escolhem, um dia eu estou bem, vou fazer o bem. Um dia eu estou mal, vou fazer o mal. As pessoas escolhem, hoje eu estou bem, vou fazer o certo. Hoje eu estou mal, vou fazer o errado. E elas já não se importam mais com as circunstâncias, com as consequências disso. Eu ainda tenho um pouquinho de tempo. Eu vou compartilhar algo rapidinho. A minha sobrinha, ela adora ouvir os áudios do WhatsApp. Ela pega assim e fica ouvindo. E como o meu celular da minha esposa, a gente não tem
problema nenhum, a gente às vezes deixa com ela e ela fica ouvindo os áudios. E esses dias ela ficou ouvindo o meu áudio com a Camila, conversando. E depois de um tempão ela ouvindo, ela falou assim com a Camila: tia, o meu tio não falou um palavrão. Aí aquilo espantou a gente. Apesar de ter sido engraçado assim, a maneira que ela falou, mas espantou. Porque a minha sobrinha com 4 anos, assim, minha irmã e o meu cunhado não são convertidos ainda, então eles falam. Então, olha só, ela se escandalizou porque eu não falo palavrão. O que é normal para mim, a minha sobrinha está espantada. Olha o mundo que ela está crescendo. Olha o que o mundo tem ensinado para ela. A gente vai um pouco na escola dela, lá em alguma festinha, escuta todo mundo falando. Então ela se habituou a isso. Mas, cara, eu creio que esses dias o Senhor tem marcado a nossa vida, tem separado a nossa vida, tem nos enchido do Espírito Santo, para que quando nós chegarmos a Nova Friburgo, nós venhamos a fazer o bem, a fazer o certo, a fazer o que é correto, não por escolha, não porque nós vamos escolher qual que eu faço, não, mas por causa da natureza divina de Deus que está sendo colocada em nós esses dias. Sabe, eu saio daqui com a certeza de que eu já não sou mais o mesmo, de que eu não posso tomar as mesmas atitudes, fazer as mesmas escolhas, porque o Senhor me escolheu, me separou, eu não posso ser igual. E há um mundo lá, nossa cidade é o nosso mundo, e a gente precisa transformar aquele lugar, a gente precisa das nossas atitudes corretas todos os dias, mesmo que não tenha ninguém olhando, a gente precisa fazer o certo, não por escolha, mais uma vez, mas porque isso faz parte da nossa natureza, porque isso é uma inspiração do Espírito Santo para as nossas vidas, porque há um caminho a ser trilhado por nós, e há pessoas esperando para ser alimentadas por nós. Amém. Deus abençoe.